A TOTUS fez mais um investimento e dessa vez ela investiu 360 milhões em mais uma empresa no setor de software. Quais as projeções que podemos esperar para o ano de 2024 para a TOTUS 3, pessoal? Bom, vamos ver isso agora, mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, tá? Que é muito importante. Vamos lá então. Bom, vamos pegar o comunicado aqui de TOTUS, onde ela nos informa que foi feito esse aporte de 380 milhões de reais na Ágora Sistemas, tá? O trabalho dela principal é solucionar registros de pontos eletrônicos por reconhecimento facial, validado por inteligência artificial, ou seja, não vai ser mais necessário bater ponto. Você vai chegar na empresa, vai olhar para a câmera e a inteligência artificial vai informar o sistema que você está presente. E além disso, ela também vai acabar controlando as escalas e também o controle de frequência, jornada, fora também a gestão de férias, treinamentos, capacitação. Uma empresa muito legal. Imaginem o quão vai crescer na mão dessa gestão da TOTUS. Muito legal essa aquisição, tá bom? Outros pontos relevantes dessa empresa é que já existem 280 profissionais. Atualmente tem 18 mil clientes na carteira dela. Teve um KGR muito interessante de 45% entre 2019 e 2022 e uma receita recorrente de 84 milhões para dezembro de 23. Esse aporte de TOTUS, pessoal, reforça a posição como plataforma para RH. Então, cada vez mais a TOTUS vai se expandindo e vai assumindo essa liderança aqui no Brasil de software empresarial. Né? Já está na liderança, mas cada vez mais vai ganhando margens. Vai ser difícil alguma empresa bater a TOTUS aqui no Brasil. E trazendo até para vocês a apresentação institucional atualizada, foi feita em novembro de 23. Vamos acompanhar aqui quais são as análises da TOTUS para os próximos anos da empresa. Trazendo aqui então, primeiramente, a TOTUS. Vejam que a história da TOTUS é bem interessante, tá? Uma empresa antiga. Desde 1980, a TOTUS está em operação. Em 1990, a empresa abriu um sistema de franquias. Depois, em 2000, já assumiu a primeira colocação como a principal empresa do setor. Em 2010, começou a ter outras operações, outros crescimentos nessa parte de software. A empresa sofreu bastante nesse período de 2010, demorou para crescer, mas depois que cresceu a partir de 2018, começou a se expandir. 2020 teve outro incremento no sistema de TOTUS, novos parceiros como o Itaú, conforme vocês estão vendo. Então, cada vez mais TOTUS vem crescendo. A TOTUS 3 vem se desenvolvendo cada vez mais. Sobre alguns números da empresa, são mais de 70 mil clientes, mais de 2,7 trilhões movimentados desses clientes, ou seja, a TOTUS está diretamente incrementada na economia brasileira. Outros pontos são 11 centros de desenvolvimento para crescer cada vez mais essa empresa. A companhia segue em primeiro colocado em empresas de ERP no Brasil. Para quem trabalha nesse ramo empresarial, sabe muito bem. Eu já trabalhei em empresas com a TOTUS, gostava bastante de utilizar. É um sistema muito interessante e vem evoluindo cada vez mais. Eu peguei o processo de desenvolvimento dela e foi muito legal essa crescente, né? O desenvolvimento de um modelo antigo dela com o modelo mais novo, baita software. E um outro aspecto muito interessante é que a empresa ela está aproximadamente em 1/3 das ações listadas na B3. Um ponto muito relevante para a TOTUS. Seguindo até aqui, pessoal, vamos conversar sobre o mercado de software, onde a empresa ela se destaca no mercado de gestão, no caso de gestão empresarial. Ela está à frente com 15,9% e 17,4% nos períodos de 12 a 22 e 18 a 22. E quanto na parte de performance, a empresa também está à frente nesse crescimento, nesse mesmo período que eu relatei para vocês, ok? E até comentando com vocês sobre o mercado endereçável de TOTUS, vejam, pessoal, a projeção de crescimento que a empresa está se preparando, se projetando para os próximos anos. Vejam que na gestão, a ideia é que cresça 2,8
vezes. No caso de BIS Performance, 12,2 vezes. E em Techfin, ou seja, aquelas plataformas de finanças, aplicativos de finanças e afins, 1,7 vezes. O mercado está em grande crescente, principalmente na parte de vendas. Comentando até então sobre o modelo de negócio para essas vendas, no caso aqui eles trouxeram a previsibilidade das finanças de TOTVS. Vejam que a maioria do portfólio de TOTVS existe uma previsibilidade, até porque são contratos, são ganhos mensais, são pagamentos trimestrais, tá? Vejam que a empresa tem como foco a todo momento, de certa forma, trabalhar com todas as áreas da empresa. Ou seja, em todos os procedimentos da empresa, a TOTVS ela quer estar linkada, ou seja, na parte de compras, na parte de vendas, desde o início do processo. Esse é um ponto muito relevante, pois basicamente ela quer entrar na cultura da empresa, quer estar dentro, quer ter o acesso completo, ela quer pegar todas as partes. Para ela ter isso, caso ela já tem muita parte de planejamento, de desenvolvimento de todo um projeto, todo um crescimento que vem sendo feito, vem trabalhado e vem crescendo cada vez mais. Eu acho muito interessante esse modelo de negócio de TOTVS. No momento que ela entra na empresa, dentro da empresa ela começa a pegar as outras partes da empresa, né, dos procedimentos. E sobre até a plataforma de distribuição, né, sobre a quantidade de clientes, né? Quem que pode pegar, quais clientes podem contratar ou não. Vejam que existem aqui microempresas, pequenas e médias empresas e grandes empresas que fazem investimentos com a TOTVS. Então ela, de certa forma, tem uma grande escala para todos os tipos de perfis de empresa. E comentando agora um pouco sobre o portfólio de soluções dos 3 tripés de TOTVS, vejam que a parte de BIS Performance está focada em conhecer seus clientes, crescer as vendas e melhorar a experiência do cliente. Quanto à parte da Techfin, está voltado para créditos, gestão de caixa e pagamento. Para a gestão empresarial, fica mais focado em processos, conforme eu relatei para vocês aqui, pessoas, cada vez mais as empresas estão focando em pessoas, e produtividade. Trouxe até alguns exemplos para vocês de empresas parceiras da TOTVS, pessoal. Vou falar mais as famosas, tá? Temos a Rede, temos a Acreditas, temos o Itaú, um parceiro direto de TOTVS, já vocês vão ver. Shopify, esse aqui é um parceiro que eu acho muito interessante. Essa parte de e-commerce está crescendo cada vez mais e não vai parar de crescer. Ponto muito interessante esse. Então, vejam que tem várias outras, tá? E esses só são alguns. Bom, já entrando no terceiro trimestre de gestão de TOTVS, já nós conversamos sobre o compilado total de TOTVS, mas para a gestão, nesse terceiro trimestre foi muito interessante. Para a receita recorrente, teve uma crescente de 18%, ok? No EBITDA ajustado, teve um crescimento de 26,6%. Entrando no Business Performance, teve um crescimento de 38% comparado ao trimestre anterior. E com relação ao seu EBITDA ajustado, teve um crescimento de 5,3% comparado ao trimestre do ano anterior. No acumulado dos últimos 9 meses, ficou ali em 4,4%, tá? Ficou abaixo, mas o principal motivo foi por conta da adição de novas operações ainda deficitárias, tá? Muitos investimentos, querendo ou não, vão existir alguns momentos que a empresa vai ter esses problemas. E até que fim, para finalizar, teve uma receita que cresceu 35% e o seu EBITDA cresceu 31% comparado ao trimestre do ano anterior. E até para acrescentar mais um ponto sobre a Techfin, pessoal, reparem que a TOTVS tem 50% da Techfin. E vejam quem que é a companheira da TOTVS aqui. O Itaú. Eu fiz uns vídeos recentemente comentando de como o Itaú acerta nos seus investimentos. Vejam que esse é um investimento que o Itaú fez, pegou 50%. Então tem total relevância na hora de decidir o que faz dentro da Techfin. E quem se beneficiou com isso foi a própria TOTVS, né? Ponto relevante aqui também para a gente se atentar, tá? Parceiros bem fortalecidos da empresa. Muito bem, entrando agora nos fundamentos da empresa, vamos iniciar pelo PL. O PL está abaixo da sua média. Reparem que está no menor patamar comparado desde os anos de 2017. Bem interessante esse ponto, tá? Já levando em consideração o LPA da empresa, veja que também está abaixo da média, mas subiu a níveis comparados
a 2015, 2014, ok? Seguindo por aqui temos o VPA, onde está chegando novamente a sua média histórica, tá? E se igualando a preços comparados de 2013, 14 até 2018, 2019, né, um ano atípico também, querendo ou não, está na média histórica dela já, tá? Desconsiderando os anos iniciais aqui de 2006 a 2010. Sobre o PVP, a empresa está trabalhando abaixo das suas médias, porém, vejam que a empresa está na média desde 2016, tá? Sem levar em consideração 2019, e 2020. Seguindo aqui temos o EBITDA, a empresa está na máxima do seu EBITDA, principalmente por conta dos seus lucros. Sobre a margem EBITDA, ela segue na média dos últimos anos, tá? Desde 2019, tá? O ROI da empresa teve uma crescente muito interessante esse ano, está acima das suas médias. Ponto relevante, voltou a ter um ROI considerável conforme o início dos anos 10 até o ano de 2015. O EV sobre EBITDA segue na sua média, comparado aos últimos anos, tá? Sem levar em consideração essa média que eu trouxe aqui, tá? Apenas a média dos últimos anos realmente. O gráfico acabou ficando distorcido por conta de 2016 e agora entrando no dividend yield. Vejam que de forma devagar, a empresa vem crescendo o seu dividend yield. É uma empresa que não paga bons dividendos, principalmente por conta de um fator que nesse setor é fundamental: investimento. Investir em software, pessoal, é muito caro. Muitas vezes são investimentos em dólar. Mão de obra costuma ser em dólar, no caso para desenvolvedores e afins. Querendo ou não, isso acaba afetando as entregas de dividendos, tá bom? Isso acaba deixando a empresa como uma perspectiva de empresa para rentabilidade. Porém, ela vem pagando dividendos, tá? Até para confirmar para vocês essa minha fala, vejam que o payout da empresa está bem abaixo, tá? Esse é um dos motivos. 2023 teve um payout de 34%, até por conta dos investimentos que são feitos. Quem sabe um dia nós podemos acompanhar uma crescente nesse payout, ok? Sobre o beta da empresa agora, a empresa ela acaba sendo um pouco acima de 1, que traz uma maior volatilidade ante ao Ibovespa, tá? Um dos motivos dessa volatilidade foi por conta da queda dela nesses últimos anos, por conta da Selic, tá? A Selic afetou demais essa empresa. Juros altos afetam demais o setor de tecnologia, tá? E agora entrando sobre o lucro líquido. Bom, analisando primeiramente o lucro líquido trimestral, pessoal, se a gente considerar desde 2017, 18, desde esse último prejuízo, vejam que a empresa vinha em crescente, apesar de alguns períodos em baixa, tá? A minha visão é crescente. Nesse primeiro e segundo trimestre ficou bem abaixo, e nesse terceiro trimestre veio muito positivo. Por que veio muito positivo? Já tem um motivo, tá? Apesar do terceiro trimestre já ter vindo com valores bem interessantes, se a gente passar aqui para o lucro líquido anual, também trouxe um valor considerável. O principal motivo foi por conta da dimensão Techfin. Eles acabaram recebendo um valor que acabou afetando esse lucro. Porém, se a gente desconsiderar esses 241 milhões nesse valor, a empresa ainda teve recorde de lucros. Tá? Então, esse acaba sendo um ponto que afetou, mas foi positivo no fim das contas, desconsiderando esse valor da Techfin aqui. E até trazendo para vocês as receitas versus o lucro da empresa, vejam como vem crescendo desde 2018 até agora, uma empresa que vem fazendo muito investimentos e vem crescendo. Só que apesar disso, a empresa sofreu bastante nos últimos anos. Trouxe para vocês o gráfico da empresa aqui e já até alguns pontos de projeções para vocês, tá? Vejam que a empresa desde julho de 21 até o início do ano, final do ano de 22, trabalhou em queda, sofreu bastante no período de Selic, tá? Selic alta, inflação também meio que descontrolada. É uma empresa que faz investimentos, precisa de crédito, acaba sendo comprometida com isso. Nesses últimos 2 meses, principalmente nesse mês aqui, teve uma recuperação muito interessante, tá? Para quem gosta de rentabilidade, gosta de ações com rentabilidade, investimentos focados em rentabilidade, vale muito a pena, tá? Analisar a TOTVS. Não é recomendação
recomendação de investimentos, tá? Mas vejam que em uma economia boa, é uma empresa que tem projeções muito interessantes, tá bom? Eu trouxe alguns pontos que eu analisei aqui que os preços podem caminhar a esses pontos, que é 36,08 e 38. Por outro lado, alguns pontos caso a empresa recue, a economia volte a travar, que seria no 38,7, 29,26, 28,32, 25,93, 22,60, tá? Já imaginando um cenário muito ruim. Porém, como ela tem uma volatilidade teoricamente acima de 1, acima do Ibovespa, pode ser que tenha uma maior volatilidade. Esse período da Selic que afetou demais a empresa. Quando eu digo a Selic, eu digo a inflação, a economia brasileira se estabiliza, essa empresa costuma trabalhar bem, vejam 2019 até o ano de 2022, no caso 21, perfeito, antes da Selic começar a crescer. Trabalhou muito tempo em tendência, depois começou a cair, agora está voltando em tendência, tá? Ponto muito relevante, mas depende da economia. Cabe a vocês analisarem se nesses períodos de baixa da empresa, uma Selic relativamente descontrolada, é um momento bom para você aportar em top. Quando ela está caindo, você vai comprando. Depende muito da sua estratégia. Lembrando que não é nenhuma recomendação aqui. E até trazendo para vocês uma comparação de TOTOS com o CDI e o Ibovespa. TOTOS, desde 2019, um gráfico de 5 anos, teve uma crescente, apesar de sofrer aquele período. Caso você tenha comprado há 5 anos atrás, você estaria ainda no positivo versus o CDI e o Ibovespa. Na minha opinião, é uma empresa muito interessante. A única questão dela é o investimento, é a alavancagem dela. Tem muitos investimentos. É uma empresa que ela precisa se desenvolver cada vez mais. Esse mercado de software, de tecnologia, cada vez mais vai evoluindo. A empresa tem que ir junto, caminhar junto. Então acaba tendo o foco em investimentos e não em dividendos, né? Infelizmente. Mas é uma empresa muito interessante, mas ela acaba sendo afetada sendo ações mais cíclicas, tá? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Vai me ajudar bastante. Deixa o like também pro YouTube estar entregando esse vídeo, tá? Me ajuda bastante. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e fui, pessoal.